Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil, aqui ao vivo na Causa Operária TV, nessa quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, primeiro programa do ano, com a minha participação. Já voltamos aí à atividade nessa última segunda-feira. Estamos aí acompanhando as notícias de norte a sul do país, hoje com os companheiros Vitor Assis e Renan Arruda, respectivamente de Pernambuco e de Brasília. Destaque do programa não poderia ser outro, vamos falar da pandemia, a situação que vem se agravando e a inação criminosa dos governos do DF e de Pernambuco, agravando aí o sofrimento da população. Antes da gente entrar nos nossos temas, fazer aquele chamado a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da Causa Operária TV aqui no YouTube, é só clicar no botãozinho abaixo desse vídeo, dê a sua contribuição, seja por superchat, seja tornando-se membro da Causa Operária TV, assim você dá uma contribuição regular, um valor baixinho para você, mas que ajuda muito a sustentar o trabalho independente da Causa Operária TV. Aproveitar também para fazer um convite. Você já deve ter ouvido aqui no nosso canal o chamado a participar da Universidade Marxista com a 46ª edição da Universidade de Férias do PCO e o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. Você acessa o site universidademarxista.pco.org.br. Lá tem todas as informações, você pode se inscrever e assistir esse curso que é fechado apenas para os inscritos, apenas para os participantes da Universidade de Férias do PCO. Bom, daqui a pouco mais avisos, vamos começar com o companheiro Renan Arruda, notícias de Brasília, falar da privatização do BRB, notícia aí que está virando o ano, está chegando agora em 2021. Será que eles vão conseguir? Renan, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Se depender da reação do sindicato, isso aí, vamos dizer assim, são favas contadas, né? Eu, São duas questões, acho que chamam a atenção, né? Primeiro, esse anúncio não é da agora, isso aí já está ocorrendo aí. Já, na verdade, já é um anúncio antigo, né? E que agora tomou mais corpo a partir do mês de dezembro. O sindicato informou aí que o governo está. Não se sabe ainda se seria privatizar diretamente ou vender uma parcela grande aí das ações, né? A expectativa do governo seria arrecadar aí, se vender só parcialmente as ações, o dobro do que ele pretendeu com relação à privatização da SEB, que foi em torno de 2,4 bilhões. Eu coloquei até num programa passado aqui que esse valor deixou o caixa positivo do GDF no ano de 2019 em cerca de 300 milhões, o que significa que todo o ganho obtido aí com a SEB foi parar na mão dos banqueiros, né? E agora, obviamente, o governo prepara uma tacada maior. Tem, obviamente, além do BRB, nós temos o caso da CAESB e do metrô aqui em Brasília, que estão na linha de frente da privatização. Duas coisas chamam a atenção, né? Uma matéria que saiu hoje na imprensa dá conta do seguinte, né? Que em 2 anos o BRB valorizou 1.098%, de um valor de 1,1 bilhão na Bolsa de Valores em 2018, atualmente está em 13,46 bilhões. Né? Óbvio que aqui tem várias explicações para isso, né? A gente sabe como que, independentemente do banco ser privado ou estatal, é, é, banco é um grande negócio, né? Se tem algum setor da economia que não perde nunca, né? Ou quando perde, perde tudo de uma vez, que também tem as crises aí do sistema financeiro, mas enfim, são os próprios bancos, né? São socorridos pelo governo e assim por diante. E a própria injeção de capitais aí do GDF no banco e tudo mais, né? Além da expansão do banco, tem uma parcela, obviamente, considerável disso aí, que é o próprio esforço dos funcionários, né? Então tem toda uma série de situação, mas nada melhor do que você colocar
né, um, um aumento assim de capital, do valor da empresa de uma maneira tão grande para poder mostrar, falar, olha, vamos aproveitar isso aí, por 13 bilhões, se com a SEB a gente obteve 2 bilhões e meio, 13 bilhões no BRB, vamos aí lavar a égua, né, como se diz aí no popular, né? Então, isso é uma questão que como dada, né? Quer dizer, esse é o que está por trás de toda a campanha da imprensa. Agora, o que chama a atenção, né, por que eu falei se depender do sindicato? É que a direção do sindicato está incorrendo no mesmo erro político que a SEB incorreu, né? O sindicato aí dos urbanitários que tem a SEB na sua base, na categoria, né? Incorreu, que é o quê? Você ficar jogando expectativa de pressionar o Ministério Público, o Judiciário, os parlamentares da Câmara Legislativa. Quer dizer, você entrar com ação contra o governo pedindo transparência, quer dizer, chamando o Bolsonaro ao bom senso, porque na campanha ele jurou de pé junto que não iria privatizar nada aqui em Brasília, né? Quer dizer, essa é uma política que está fadada ao fracasso. Tanto no plano nacional como no plano local, isso aí já se mostrou assim um redundante para fracasso, né? Na verdade, se for depender disso, não vai ter nada, a privatização vai estar aí colocada, né? Eu acho que esse é um problema central. Então, uma questão que está colocada tem tempo, o negócio não é para amanhã, tem como mobilizar, em primeiro lugar, os próprios trabalhadores, isso aí é fundamental, mas você pode mobilizar também, vincular a luta da SEB, a luta da CAESB, a luta dos metroviários contra a privatização das respectivas empresas. Quer dizer, tem muito espaço para você avançar na mobilização contra a privatização, né? Agora, com certeza, não vai ser recorrendo às instituições aí que têm avalizado toda a política do Ibanez, né? Porque vamos ter claro, o caso da SEB, por exemplo, foi feito, os deputados espernearam, chegou a ter medida contra a privatização, como é que se diz? Ação contra a privatização, suspensão uma suposta suspensão da continuidade do processo, do leilão e tudo mais. O governo sequer tomou conhecimento, mesmo com uma ação que deu, né, que impôs a suspensão do leilão da SEB, o leilão continuou, né, não teve nenhum tipo não teve nem aquela encenação de você atrasar o leilão por 24 horas, como a gente viu muito na época do Fernando Henrique Cardoso, ou até mesmo por alguns dias. A coisa se deu como. O governo simplesmente desconsiderou. O leilão continuou, privatizou e ponto final. Né? Quer dizer, não dá para confiar nisso aí, nessas instituições. Né? O que tem, e a única maneira de barrar a privatização é com a mobilização. Nós esperamos que o Sindicato dos Bancários de Brasília não cometa o mesmo erro, que trate de mobilizar desde já. Também no sistema financeiro, isso diz respeito, né, a outros bancos, tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que estão na mesma situação, outros bancos estaduais. Quer dizer, é, corpo, vamos dizer assim, para poder fazer frente a tudo isso aí tem, né? Que mais, obviamente, isso aí tem que ter uma decisão política, tem que ter vontade política de implementar uma verdadeira luta contra as privatizações. Ok, tá certo. Bom, vamos passar para a situação política em Pernambuco, em Recife, com o companheiro Vitor Assis. Disputa entre PT e PDT pelos cargos. Como é que está essa situação aí? Boa tarde, Vitor. Agora sim, boa tarde, Rafael, boa tarde, Renan, boa tarde aos companheiros da COTV. Interessante aqui que a gente vê como a esquerda pequena-burguesa leva realmente a sério a luta contra o bolsonarismo. Nas eleições agora há pouco, as pessoas que não votassem nos candidatos da vez da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda frente amplista, estariam sendo acusados
de colaborar com o bolsonarismo, de permitir que os candidatos da direita chegassem ao poder. Então, com base nessa extorsão eleitoral, fizeram toda a plana para votar, por exemplo, no Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, do Guilherme Boulos, de São Paulo. O PCdoB utilizou esse pretexto para chamar voto no candidato Republicanos, no Maranhão, e por aí vai. Então, essa mesma que estaria tão comprometida com a luta contra o bolsonarismo, agora está mostrando que, né, na verdade, a sua luta é muito, muito mais rebaixada, né? É a disputa por um cargo no governo do PSB no Recife. O PT vinha governando com o PSB durante um tempo, né? Na verdade, desde 2006, PSB e PT colaboram de maneira mais próxima. Quando o PT tinha a prefeitura, o PSB o governo. Depois de algumas crises, na medida que a situação política, né, foi indo mais para a direita, o PSB acompanhou a situação política, né, tanto é que apoiou o golpe e tudo mais, rachou com o PT, mas mais recentemente, à medida em que a própria burguesia foi incentivando a política de frente ampla, durante o próprio governo Temer, o PSB voltou a se aproximar do PT e ambos os partidos têm tido uma relação mais ou menos próxima no estado de Pernambuco, o que é um erro total do PT, porque o apoio ao PSB nunca resultou nada de positivo. A própria eleição de 2018 foi uma vergonha o tipo de acordo que o PT fez com o PSB, porque o PT deixou de lançar uma candidatura própria, forte, importante, que seria a candidatura da Marília Reis ao governo do estado, em troca de que o PSB não apoiaria ninguém nas eleições presidenciais. Então não é que o PSB iria apoiar o Haddad, que seria um acordo mais razoável. Seria simplesmente para que o PSB não apoiasse ninguém. Bom, mesmo assim essa relação estava mais ou menos, existia algum tipo de acordo, mas nas eleições de 2020, as eleições mais recentes, municipais, a polarização política forçou a colocar o PT e o PSB em campos distintos, ponto que o PSB teve que novamente revelar a sua cara, sua feição ultradireitista. O PSB em 2016 apoiou o golpe de Estado, todo ele, o PSB pernambucano, todo ele apoiou o golpe. O governador liberou os secretários, né, para reassumirem o cargo de deputado e poderem votar a favor do golpe, né, se posicionou a favor do golpe. A mesma coisa aconteceu na prefeitura do Recife, etc. E como se isso não bastasse, quando chegou agora, o João Campos, para derrotar Marília Reis, contou com a campanha suja que chamou a atenção do país inteiro. Mesmo sendo uma eleição em que a burguesia procurou não estimular muito o bolsonarismo, porque não viu necessidade de impulsionar a extrema-direita, já que conseguiu eleger os seus representantes por meio de outras manipulações. Mesmo assim, no Recife, o PSB teve que lançar mão de métodos bolsonaristas explícitos, compra de votos escancarada, boca de urna e, principalmente, a campanha conservadora contra Marília Reis, né, dizendo que era contra o fato dela ser mulher, dizendo que ela seria inimiga da Bíblia, dizendo que o PT jamais poderia retornar ao poder, etc. Mas, né, para a ala direita do PT, esse problema, né, de que o PSB está do lado da direita nacional e, em grande medida, do próprio governo Bolsonaro, tanto é que há uma discussão do próprio Paulo Câmara, governador de Pernambuco, e do João Campos, prefeito eleito do Recife, prefeito recém-possado, de apoiar o Arthur Lira, candidato do governo Bolsonaro. Bom, para a ala direita do PT, isso seria uma questão secundária. Né? Não é que o PSB estaria do lado dos inimigos do povo e
e o PT teria uma ala que representa, em alguma medida, a revolta do povo contra o regime político. Né? Para a direita do PT, trata-se apenas de um jogo político para que você consiga sempre se manter aí, encostado na burocracia do Estado. E é nesse sentido que a ala direita do PT está brigando com o PDT para ver quem que vai assumir um cargo na prefeitura do Recife, do João Campos. Gilson Peixoto, um dos homens aí do Eduardo Campos, é o secretário de Agricultura no governo de Pernambuco, e esse cargo está sendo cobiçado aí pelo PDT do o próprio Volney Queiroz, presidente da sigla no estado, falou que falou a público, né, que iria atrás do governador Paulo Câmara para conseguir o cargo, ou seja, em vez de lutar contra o governo Bolsonaro, lutar contra o próprio PSB golpista, o que o PT vai fazer, o que a ala direita do PT quer fazer, é se estapear aí junto com o PDT para decidir quem que vai ficar com o cargo de secretário do governo golpista e direitista do PSB. E a gente sabe a troco de que essas negociações vêm. Né? Em 2018, essas negociações de dois carguinhos fez com que o PT deixasse de ter um governo do Estado e ainda apoiasse o Jarbas Vasconcelos do MDB para o Senado. Sabe-se lá qual que vai ser o acordo maravilhoso que a ala direita do PT vai fazer para conseguir o cargo de Secretaria da Agricultura. Ok. Bem, vamos passar para o nosso tema principal, para que os companheiros tenham tempo aí, dar 5 minutos para cada um, para a gente caminhar também para o final do nosso programa. O problema da pandemia. A situação está mais grave do que no ano passado e novos protocolos aí estão sendo acionados, ou pelo menos prometidos, pelo governo de Pernambuco e também enquanto se faz, né, toda essa promessa, toda essa encenação, você vê a situação se agravando. É o caso do Distrito Federal, o companheiro Renan, qual que é a situação no DF, uma panorâmica do verdadeiro desmonte, né, da saúde. As informações são horripilantes. Vamos lá. Exatamente, Rafael. Bom, em números assim gerais, né, nas últimas 24 horas, ocorreram 603 novos casos, né? E 9 mortes, né? Mas essas mortes aqui estão consideradas aquele cálculo que é feito semanalmente. Então, você compara com a semana anterior, o que, segundo os dados oficiais, teria havido até um certo recuo, porque estava em 11 mortes. Mas a pandemia ela vem num crescendo aqui desde isso aqui, os dados que estão saindo aí na imprensa dão conta de que em toda a região do DF voltou a aumentar, e tem um dado que eu acho que é interessante, porque não sei se reflete bem a realidade, poderia ver, mas é que, da mesma maneira que do início da pandemia, que começou pelas regiões, vamos dizer assim, mais ricas de Brasília, classe média alta, está ocorrendo um fenômeno parecido. Né? Então, por exemplo, o plano piloto hoje, segundo dados oficiais, ressaltando, né, seria o local com maior número de casos aí no último período. Né? Então, está liderando aí, vamos dizer assim, na retomada da pandemia. Então, isso é um primeiro aspecto que eu queria salientar, ou seja, acompanhando o que está acontecendo no Brasil, a pandemia está escalando, a expectativa aí para o mês de janeiro e tudo mais, aí acompanha a situação nacional, né, de que a coisa se agrave muito aí nessa próxima etapa. Bom, segundo lugar, nós aqui também, como é uma política nacional, o que está ocorrendo aí é uma campanha assim escancarada na imprensa dos governantes, obviamente, no caso do governo do DF, e da própria imprensa, no sentido, em primeiro lugar, de colocar a culpa na população. Né? Então, a população se reuniu aí nas festas de final de ano, irresponsavelmente,
e isso aí é que está causando o que estaria, vamos dizer assim, aumentando os casos da pandemia. Isso é um aspecto que a gente tem debatido aí, né, a hipocrisia dessa colocação, porque ao mesmo tempo que isso acontece, o próprio governo, primeiro, foi ele que incentivou que as pessoas viajassem, né, incentivou o turismo, aqui mesmo, venha conhecer Brasília, teve toda uma campanha em torno dessa questão. Né? Em segundo lugar, também, de um ponto de vista do funcionamento da cidade, nós tivemos, por exemplo, aí a redução da frota de ônibus, né, por conta, segundo o governo e as empresas, porque havia, no período de final de ano, diminuído aí o fluxo de passageiros. Então, isso não justificava ter a frota funcionando 100%. Né? Ou seja, vamos espremer mais as pessoas dentro do ônibus para poder a gente economizar e aumentar o lucro, etc. e tal. Né? E terceiro, as coisas estão funcionando normalmente, não tem nenhuma medida do governo. Na verdade, o governo jogou tudo nas mãos da população, a responsabilidade pela pandemia. Né? Então, isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a questão da hipocrisia absoluta dos governantes no que diz respeito o primeiro ponto é a própria questão da vacina. Né? Então, por exemplo, o governo do GDF acaba de anunciar um plano aí para que a polícia militar se responsabilize pela escolta das vacinas quando chegarem aqui no DF. O problema é que vacina, né? Não existe plano. O governo mesmo admite que não tem nenhum tipo de política efetiva, perspectiva, data de quando isso vai chegar. Né? Então, isso é um aspecto. Para se ter uma ideia, por exemplo, acompanhando o governo Bolsonaro, o governo do DF não está conseguindo nem comprar seringa e agulha, quem dirá ter vacina. Né? Então, isso é um dado. Aí fica lá o governo, a Secretaria de Saúde do DF se reúne com o Ministério da Saúde, aí agora eles acabam de anunciar um plano de 230 novos leitos para o DF. Aí você vai dar uma observada nisso aí que você vê que não apenas nunca teve política para combater o Covid aqui no DF, né? Isso pode se generalizar, como na verdade foi um grande comércio, um jogo de propinas, de roubo, de superfaturamentos em obras. Então, eu vou pegar o exemplo dessa questão aqui justamente dos 230 novos leitos que o governo diz estar disponibilizando na rede hospitalar pública do DF. Né? Aí eu fiz uma rápida pesquisa e nem procurei ir muito longe na história. Foram abertos diversos hospitais de campanha aqui no DF. Né? Então eu fiz um breve levantamento aqui. No principal hospital de campanha, que foi o hospital de campanha construído no Mané Garrincha, no estádio daqui, foram gastos quase 80 milhões, né, para viabilizar 197 leitos. Esses leitos, o que é que aconteceu? O hospital foi fechado, quer dizer, o governo disse que vai mobilizar agora 230 leitos. Desses aí, 197 existiam até o mês de outubro, novembro, e simplesmente o governo foi lá e desmontou tudo, tá certo? Um outro caso tão grotesco, aí tem os valores, por exemplo, o hospital de campanha da polícia militar daqui, custou 60 milhões 578 mil. Teve ainda um outro caso aqui do Hospital da Ceilândia. Né? O Hospital da Ceilândia ele custou 10 milhões 488 mil 208 reais. Ele foi entregue no final de novembro. Né? Supostamente, segundo o governo, depois o hospital de campanha se transformaria, seria incorporado ao próprio Hospital Regional da Ceilândia. Não sei se isso aconteceu, mas um fato é o seguinte: uma auditoria do Tribunal de Contas do DF levantou o seguinte: tem denúncias de superfaturamento nessa obra de 30% dela. Quer dizer,
do valor de 10 milhões, né, pelo menos 2 milhões 323 mil teriam sido superfaturados, dá 30,8% do valor da contratação. Né? Agora, esse mesmo hospital de campanha, veja que interessante, estava planejado para ele ter 60 leitos. Agora, o governo, desse plano de garantir 230 leitos, destinou 20 leitos desse hospital de campanha, né, para a campanha para a campanha, para atender aí as necessidades diante do aumento da pandemia. Quer dizer, o que você vê é que nunca teve política de nada, né? Isso tudo se tratou aqui. Nós tivemos, por exemplo, uma denúncia que ocorreu ano passado, inclusive secretário da Saúde, vários assessores dele foram presos por conta de um escândalo aí na compra superfaturada de vacinas. Isso tudo ficou por isso mesmo, né? Tá, quer dizer, ou seja, você nunca existiu tudo essa papagaiada de que havia um plano, isso e aquilo, mostra agora nessa retomada, né? Se é que teve alguma vez a situação paralisou, mostra a retomada dessa situação absolutamente grave que nunca foi resolvida, nunca teve política para nada. Porque se isso tivesse tido alguma coisa, você já tinha uma infraestrutura montada, pelo menos. Né? Quer dizer, nada disso tem, né? O que mostra que foi tudo um grande jogo de cena, né? E a população é que está à mercê dessa situação, né? Acreditando agora, né, na grande campanha que está sendo orquestrada, que a vacina vai chegar. Até lá, entendeu? A responsabilidade está com a população. É essa a situação. Ok, informação então para encerrar o programa de hoje com o companheiro Vitor. Qual que é a situação em Pernambuco? A situação é muito grave, né? Como no DF, como em todo o país. Os dados mais recentes dão conta de que mais de 1.400 pessoas foram infectadas em um período de apenas 24 horas. O estado também registrou 18 óbitos por coronavírus no último dia. Com isso aí, Pernambuco está chegando bem próximo das 10 mil mortes. Né? São 9.709 mortes registradas por conta da Covid-19. São 225.336 casos divulgados da doença. Um dos estados, portanto, mais atingidos aí pelo coronavírus. O que nós temos além dos números, o que nós temos de novidade importante é que o governador Paulo Câmara ele irá reunir os prefeitos de cidades litorâneas para definir protocolos de funcionamento. Ou seja, a tendência é de que, principalmente nas cidades que ficam aí no litoral pernambucano, as medidas de contenção do coronavírus vão se intensificar. Né? E aqui a gente já tinha chamado a atenção no final do ano passado, no Panorama Brasil, para o que provavelmente iria acontecer. A pandemia vai. Agora que acabou as eleições, a pandemia ela vai voltar a aparecer aí, porque ela nunca foi embora, só estava sendo escondida. A situação vai se agravar ainda mais, porque nós estamos numa situação de reabertura total da economia, até mesmo as aulas, a volta às aulas está sendo promovida pela burguesia em praticamente todo o país. E, os governos, em vez de ter um programa sério de combate à doença, vão jogar a culpa na população. Né? Já prepararam toda uma propaganda, né, no final do ano de que o povo estaria sendo irresponsável por fazer festa de Réveillon, por ir para a praia, por ir para os bares, etc. Quando tudo bem que a aglomeração em bares, praias e festas de Réveillon favorecem a transmissão da doença, mas um ônibus lotado, a população ser obrigada a trabalhar todos os dias, a se aglomerar nos seus lugares de trabalho,
etc., a ficar nas filas da Caixa Econômica, de banco e tal, isso daí favorece muito, muito, muito mais a transmissão do coronavírus. E quanto a isso, o governo do estado e o governo federal nunca tomou uma única iniciativa. E é o que a gente vê novamente. Não há, os números apontam aí para uma nova, em certo sentido, uma segunda onda, né? Embora nós não consideremos que a primeira onda tenha acabado, de fato, mas não há retomada nos números do coronavírus, né? O número diário de mortes está passando mil mortes no caso nacional, tendo dezenas de mortes em Pernambuco e tal. E não vão ser construídos hospitais, a população não vai ser testada em massa, a única promessa que tem é a vacina, mas o fato é que ainda não existe uma vacina. Há várias tentativas sendo desenvolvidas, mas não há nada que seja perfeitamente seguro, perfeitamente garantido. E também não se sabe se o Estado terá, da maneira como ele está organizado para destinar quase seu orçamento ao banco, ninguém sabe se o Estado brasileiro estará pronto para fornecer a vacina à população. O cenário é caótico, é muito preocupante. O protocolo que o governo do Estado vai deve tirar junto aos outros municípios mostra que, por um lado, a situação está ficando mais complicada, por isso que o governo decidiu fazer essa reunião, mas mostra, por outro lado, que a política vai ser a mesma que vem sendo adotada e só reforça a necessidade da população se mobilizar, porque a pandemia ela só vai ser devidamente enfrentada se houver um controle popular sobre tudo, todas as decisões relacionadas ao problema da pandemia e também em conjunto ao problema econômico, problema do desemprego e de todos os ataques à população e suas condições de vida. Ok. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Você continua acompanhando notícias, análises, debates sobre os temas do Brasil e do mundo no Diário Causa Operária. Você acessa causaoperária.org.br e também aqui na Causa Operária TV. Fique ligado na nossa programação. Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15 e a gente se vê lá.